Muito bem, estamos de volta com o segundo e penúltimo bloco do programa Espaço Cultural. Na edição do programa de hoje nós estamos conversando com esta maravilha de pessoa, Sônia Nucchi, coordenadora e regente do Coral Canto Mágico, que você já conhece, mas nunca é muito falar. Quanto mais a gente falar, melhor, porque o trabalho realizado é maravilhoso. E meus parabéns aqui ao pessoal da Petrobras, né? Que vem com este projeto, acreditando, e a gente colhe os frutos que nós estamos colhendo com este coral, que já se apresentou em vários lugares, não é, Sônia? Sim, nós apresentamos aqui na cidade, na região, na capital, já fomos para o interior, né, interior de São Paulo. Como é que é a recepção quando chega o Coral Canto Mágico? O coral, ele chama atenção já pela quantidade de coralistas. Quando a gente vai se apresentar em algum local, a gente às vezes observa as pessoas até ficarem inseguras, porque elas vêm chegando 70 alunos, 60 alunos, e normalmente os corais não têm essa característica infanto-juvenis, né? Eles normalmente são, os corais têm um pouco menos de vozes, 30, 40, 45 vozes, e o grupo, ele realmente pelo tamanho já assusta, né? Mas logo depois, quando eles se apresentam, as nossas pessoas se encantam. Se encantam por quê? Porque as crianças no grupo, durante os ensaios, elas são treinadas para estar em determinados ambientes, né? Desde um ambiente informal a um ambiente mais formal. Então, lógico, criança é criança em todo lugar, elas gostam de falar, gostam de conversar. Mas para a apresentação, elas têm algumas regras, alguns limites, que não vai dar para uma criança chegar num teatro, numa solenidade e sair correndo pelo palco. Isso não pode acontecer. Então elas se organizam rapidamente, elas se posicionam no palco, cantam, e as pessoas ficam assim encantadas pelo resultado, por ver aquele grande quantidade de crianças, mas todas muito organizadas. Todo mundo aqui conhece o Coral Canto Mágico, mas você vê como é que é interessante. Até os nossos cinegrafistas, a nossa produção, o Everton já tinha feito uma pergunta para que eu perguntasse para você antes de começar o programa. E agora o Michael, por trás da câmera, fez uma pergunta para que eu não esquecesse de perguntar para você com relação à idade, né, Michael? Qual a idade que se inicia, até que idade que pode? Eu já não posso mais, né? Já não posso mais, né? Para ingresso no grupo, entre 6 e 13 anos. Então eu já pego aí crianças e pré-adolescentes, né? Para ficar no grupo, aí vai até os 17, 18 anos. E como é que é feito isso, Sônia? Eles procuram você, é uma inscrição, é uma ficha? Tem as duas coisas. Responsáveis, né? Tem uma abertura de inscrições que ocorre entre dezembro e janeiro. As pessoas entram no blog, se inscrevem, né, no blog do Coral Canto Mágico. Aí em fevereiro eu convido todo mundo que se inscreveu para eu escutar as vozes, ver como é que elas estão, passar as primeiras dicas e faço uma classificação vocal delas, mas não há reprovação. Hoje não existe mais reprovação. O que existe... Isso se torna até um incentivo, Sônia? Como é que funciona? Olha, ao longo do tempo, eu achei que era injusto você falar em reprovação com crianças. Criança, ela aprende, né? Então você vai dizer para uma criança, você foi reprovado na prova de canto, né? Quando eu sei que ela pode se desenvolver. Eu não dei essa oportunidade para ela, né? Então, o que limita a entrada da criança? É a vaga. Então, se eu tenho 75 crianças, eu tenho 20 vagas, eu tenho 30 interessados, eu vou puxar no primeiro momento os 20 que eu preciso. Os 10, eles vão ficar, a gente chama de uma lista de espera. Eles não estão reprovados. Por quê? Porque durante o ano, alguns acidentes ocorrem. Criança que muda de cidade, algumas precisam se afastar do grupo, pais que se mudam para locais mais distantes. Então ela sai e essas crianças vêm. Nos últimos anos, nós nunca deixamos de chamar a lista inteira. Nós chamamos a lista inteira.
Às vezes até dou uma encaixada, termina ficando com umas 80. Aí daqui a pouco equilibra. Mas assim, eu gosto muito porque você vê a transformação dessas crianças. Às vezes, olha, eu vou te dar um exemplo deste ano, assim, tá fresquinho. Chegou uma turminha nova, tudo pequenininho, de 6, 7 anos. E eu vejo alguns espoletas lá. Eles chegam, eles acham que vão fazer acontecer e que eu vou achar muito engraçado, né? Mas com o tempo você vai trabalhando essa criança, vai cantando, vai mostrando para ela, peraí, tem que respeitar o seu colega, espera a sua vez. E ela vai entendendo isso no grupo, né? E olha, nós estamos há 3, 4 meses já de atividades e essa criança hoje ela vamos olhar assim, se você não vai perceber que ela era tão espoleta quanto Sônia, quem é seu amigo, a gente quase não se vê, né? Mas, gente, a Sônia é um amor de pessoa, é uma moça assim, de um carisma, né? De uma educação, fala baixo, super educada, mas você é brava na hora que tem que ser? Não, eu sou brava na hora que tem que ser. Mas assim, não é uma... É uma disciplina, o que nós comentávamos aqui, né, Sônia? Antes, no intervalo. Exatamente. Não é a coisa de ser brava por ser. Ou ser brava sem um objetivo. Porque assim, o que eu falo para as crianças, eu acredito muito nelas, né? E eu tenho uma confiança imensa nelas, eu falo isso sempre para elas. Então, eu acredito nelas, acredito que elas vão muito além daquilo que elas, às vezes, aparentam entender. Então, quando eu estou trabalhando com eles, eu gosto muito que eles tenham um foco no trabalho, que é o meu foco e o foco deles e da equipe toda que está trabalhando. Então, vamos dizer assim, eu organizo de forma que todos estejam centrados na mesma questão. Então, eu não tenho aqui 60 crianças cantando atentas e 10 lá atrás batendo papo, olhando o celular, o WhatsApp, não vai ter. Porque nós todos temos que ter o mesmo foco. E o que é bem interessante, apesar do meu jeito de estar trazendo essa atenção, de exigir deles uma certa disciplina, eu vejo que eles gostam muito. Por quê? Porque existe, atrás de todo esse trabalho, um grande carinho e amor que eu abraço, né? E eu passo isso para eles, a intensidade desse trabalho. E eles entendem. Então eu vejo às vezes adolescentes chegando na adolescência dentro do grupo, e olha que adolescente tem seu lado rebelde. Eles não em momento algum você os vê afrontando, falando, essa professora não tem nada a ver, porque eles já entenderam. E outra questão também, quando chega lá na idade que eles têm que sair, já saem chorando. Já teve caso de crianças, isso, jovens, né? Mas você também, apesar de... Quantas crianças assistidas depois de 21 anos? Mais de 1.000? Mais de 1.000. Mais de 1.000. Você também já deve sentir, né? Apesar de ter trabalhado com tantas crianças, uma que ficou 4, outra que ficou 5, tem um apego com todas elas. Sim. Vai embora, vem um novo projeto, vem um novo desafio para você, mas sente também, né? Sim, você... sim, com certeza. Não só eles, mas você sente também, né? Uma coisa que eu fiquei muito assim, eles saem chorando e a gente também sente, né? Principalmente aqueles que ficam anos. Tive jovens que ficaram o quê? 12, 13 anos dentro do grupo. E na hora de ir embora, professora, a coordenadora, a regente, a maestrina Sônia Unucchi, tem umas lágrimas também. A gente fica lá, né? Tem que ter, né? Não escapa. Mas assim, uma coisa bem interessante que nos últimos anos, porque olha, o coral está há 21 anos, então eu já tenho frutos dos primeiros alunos. Então hoje eu tenho ex-aluno trazendo os filhos para cantar no coral. É muito engraçado, né? Ninguém percebeu que passou. Eu só fui perceber que passou tanto tempo quando eu vi a ex-aluna entrando com uma criança e ela, professora, lembra? Ai, nossa, que saudade! E eu trouxe a minha filha para cantar. Nossa, isso aí me emocionou isso. Ô Sônia, eu acho que isso não tem preço que pague, né? Não
Não tem, não tem. E assim, é uma coisa que foi bem tocante para mim, que eu fiquei pensativa aquele dia. Eu falei, meu Deus, que trabalho é esse, né? Que de repente eu estou vendo meus ex-alunos trazendo os filhos. Nunca imaginei isso. Só que você, apenas uma opinião, você não tem que pensar assim, ó, o tempo passou. Não é que o tempo passou, é que o trabalho foi maravilhoso e deu frutos. É melhor assim, é melhor assim. Agora, Sônia, me tira uma dúvida, nós conversávamos aqui um pouquinho antes de terminar o primeiro bloco, e eu fiz uma pergunta para você, nem sei se deveria fazer, porque eu não entendo absolutamente nada, mas você tocou nesse assunto. Como é que esse negócio de abrir a boca, o treinamento com é a garganta, é a voz, é a língua, é a boca, como é que funciona isso? Tá. Bom, no coral a gente tem alguns momentos de trabalho, porque a gente quando pensa em coral, reúne a criançada e faz cantar o repertório, e não é assim. Então nós temos um primeiro momento, as crianças têm que passar pelo processo de aquecimento vocal. Como, repetindo aquele exemplo anterior, como jogar futebol. O jogador não vai direto para o campo, ele tem que se aquecer. Então, vamos dizer que nós somos um atleta da voz, temos que nos aquecer. Então, as crianças aquecem cantando a escalinha musical. Aí a gente tem vários recursos, tem frases, tem brincadeiras, tem algumas coisas para não tornar aquilo muito maçante para elas. Aí elas vão cantando, aprendem como é que se posiciona a boca, porque tudo tem uma técnica. Então, uma coisa é eu cantar aqui para vocês como se eu estivesse falando, e outra coisa é eu colocar a voz no lugar certo para ela cantar, para se cantar. Aí é outro som. Então ela vai ter que trabalhar, que esse trabalho vem desde a garganta, passa pela boca, né? Cada fonema tem um lugar, então ela vai aprender isso. Ela aprende ali no aquecimento vocal e depois ela aplica esse aprendizado no repertório, entendeu? E recentemente, encontro de corais, como é que foi isso? Nós fizemos, aliás, o Coral Canto Mágico fez vários encontros, vários. E assim, é muito rico fazer parte de um encontro de corais. Por quê? Aonde foi isso? Olha, nós já fizemos em São Paulo, já fizemos aqui em Santos, já fizemos até em Itu, fomos lá para Itu, mas São Paulo é mais forte o movimento de canto coral, né? E assim, nós mesmos fizemos um aqui, bem no início do grupo. Nós fizemos um encontro de corais aqui no Bloco Cultural. Foi uma época que a Baixada Santista estava com um movimento muito forte de canto coral, coral infanto-juvenil. Hoje não está tanto, mas teve um período porque as escolas tinham aula de música, então todo mundo estava fazendo um coral com seus alunos. E o encontro de corais, ele é rico para as crianças, porque além delas aprenderem a cantar, elas aprendem a apreciar. Então nós vamos para o encontro de corais, elas cantam, se apresentam, depois a gente assiste todos os outros grupos que cantam. Isso é bem interessante, por quê? Porque o que eu converso com elas? Assistam, preste atenção, anotem aquilo que vocês acharem interessante para que a gente possa discutir depois. Quando a gente volta para o ensaio, então, elas começam a levantar as questões que elas falaram. E aí a gente conversa. Por quê? No encontro de corais nós temos assim, diversas características de grupos, né? Que emitem sons diferentes do nosso, tem posturas diferentes do nosso, propostas diferentes. Então, eu sempre falo para eles, temos que aprender a respeitar todos os trabalhos, porque nós não conhecemos a realidade. Então, não é porque alguém não canta igual a gente aprende, que é ruim. Então, nós temos que analisar o quê? Que tipo de emissão vocal, se o instrumento estava adequado para a emissão vocal daquele grupo. Então, a gente começa a discutir essas questões, que é um trabalho aí de crítica, que a gente começa a construir neles também. O telespectador nosso não viu, você viu, o Everton viu, todos que estão aqui viram, que veio uma sombra aqui, falou alguma coisa no meu ouvido. Trabalho com a voz, os cuidados com a voz. Pergunta interessante do Marco.
Sim, os cuidados com a voz. A criança, quando ela entra no grupo, nós sempre orientamos que ela não deve tomar, durante os ensaios, nenhum tipo de refrigerante, nós não deixamos, nem nas viagens. É mesmo? A gente normalmente pede que elas tomem suco, porque o refrigerante dá muito gás, né? E eles, para cantar, eles têm trabalho respiração, incha, também começa a soltar gases, né? Então esse tipo de coisa é muito ruim. Água gelada também não. Eu peço para eles nada de gordura, né? Mas isso sim, não é que a criança está restrita, nunca mais pode. Ela pode, fora desse período ela pode, ela vai passear no fim de semana com sua família, ela vai poder ter contato com esse tipo de alimento. A questão é quando a gente viaja, que essa é a maior restrição, quando nós estamos em ensaio, tá? Então, salgadinhos, aqueles que é o tal de fandango, né? Vamos fazer aí eu digo que é um salgadinho, eu apelidei, e eles morrem de rir, eu falo, não quero salgadinho chulé aqui. Por quê? Porque quando abre aquele pacote, o cheiro é horrível. Então, eles dão risada e eles respeitam, né? Então, nós temos, não é permitido mesmo. Então, eu deixo o quê? Suquinho, uma bolacha aí à vontade. Eles podem comer frutas. E muita água, né? E muita água. Sônia, precisaria de mais uma hora de programa. Parece que não, mas já faz mais de meia hora que nós estamos conversando. Eu tenho que só agradecer, o telespectador foi quem ganhou com isso, com a sua presença no programa Espaço Cultural. Finalizando, agradecendo demais a você por ter aceito o nosso convite, e a TV Câmara está aqui justamente para isso, para que a gente mostre as coisas bonitas, maravilhosas, fantásticas que acontecem aqui na cidade. E você e as suas crianças que estão aí, que já passaram durante esses 21 anos de idade, são testemunha disso. Muito obrigado, parabéns, e logo, logo nós estaremos juntos mais uma vez. Parabéns, viu, Sônia? Obrigada. Até a próxima. Até Ponto final. Em mais uma edição do programa Espaço Cultural. No programa de hoje nós conversamos com a Sônia Onucchi, coordenadora e regente do Coral Canto Mágico. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos e até o nosso próximo encontro.